Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Você é otimista? Eu sou otimista porque a gente tem a faca e o queijo na mão, mas eu sou realista quando eu vejo certas coisas, porque eu transito na igreja, né? Eu transito não só na minha, em várias. E quando eu começo a ver algumas coisas, eu falo, mano, isso aqui... E toda a igreja tem seus defeitos, mas eu acho assim... Não querendo entrar tão... Bom, a questão do Bolsonaro... Assim, quando o Bolsonaro perde as eleições, uma das coisas que eu pensei agora vai entrar um pouco mais de sobriedade. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu... Porque estavam misturando muito, né? Galera, ou é isso, ou o mundo acabou, ou é isso, ou não, eu acho que assim, uma coisa é você defender os valores que o então, Bolsonaro... Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, cara, entendeu? Tipo... Faz a tua parte, entendeu? Independente de quem tá lá. Você entendeu? Faz a tua parte. Tá o Lula agora, certeza. Tá o Bolsonaro, outro mas tempo, querendo ou não, o ser humano, ele carece de uma figura messiânica constante. Mas né? Isso é do ser humano. Mas isso é do ser humano. É meio idólatra isso, né? Não, com certeza. Por isso que, assim, uma das coisas que a gente tem que lutar constantemente é a idolatria. Exato. Né? Qualquer ser humano. Exato. Então, assim, a gente tem a tendência a botar ídolos, né? E assim, a questão quando eu não sei se soube, mas a gente fez um podcast com o Bolsonaro. Quando eu fiz o podcast com o Bolsonaro, assim, até nas conversas antes, eu deixei muito claro, ó, presidente, né, porque ele era presidente. A minha conversa contigo, assim, eu quero que o senhor entenda que nós estamos aqui, primeiro que eu quero fazer as perguntas que eu estou recebendo, que não são necessariamente as perguntas que eu queira fazer. Entendi. Algumas eu quero, na verdade, mas outras eu também não faço muita questão, mas eu vou fazer as perguntas. Só que não é um ataque pessoal, presidente. Não, ele falou, tranquilo. Não, ele não falou assim. Como que ele falou, Paquito? Olha só, essa questão aí tem que ser revista aí com o Paulo Guedes. Tá ok. E aí ele falou, tá tranquilo. E daí o que aconteceu foi, eu falei, e outra coisa, o meu apoio não é pela tua pessoa. O senhor sabe disso. Ele tava bem tranquilo. Não, assim, ó, é porque a gente enxerga em comum, não tudo, mas muitas coisas a gente enxerga igual. Então, inclusive na entrevista que a gente fez, ou no podcast que a gente fez, eu falei, ó, meu apoio não é o CPF. A minha esperança tá na entidade suprema. Senhor Deus, Jesus. Mas o meu apoio é nos valores que você acredita. E eu acho que tinha muita gente confundindo, sim. Mas ele tem um apoio massivo dos evangélicos. Isso ficou provado. Certo? Sim. Quando ele perde, os evangélicos sentem, e agora? Naturalmente, especialmente o menos instruído, especialmente o menos experiente, ele sente desesperançoso. E quando ele fica desesperançoso, a minha mentalidade vamos entrar um pouco agora para falar o que a gente tem que fazer, que nem você acabou de falar. A gente tem que fazer alguma coisa. Sempre teve. Só que eu acho que uma das coisas que tem sido para nós evangélicos, eu digo para nós, né, um empecilho é essa coisa do entretenimento evangélico. Como assim? Entendeu? Eu acho que tem espaço para arte, espaço para a criatividade evangélica, mas quando eu vejo, assim, de uma certa maneira, uma ênfase a um entretenimento que às vezes não faz o evangélico realmente discutir certas pautas com um pouco mais de profundidade. É como se fosse uma coisa que mantém ele não sóbrio. Sabe? Distraído. Então, eu não acho que tá perdido. Você perguntou, você acha que... Se você tá otimista, não, né? Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, Vilela. Entendi. É só fazer. É a típica história do Brasil.
O Brasil tem a faca e o queijo na mão pra dar certo, só que ele não dá certo. Temos tudo aqui, né? Pô, Clima. eu peguei outro dia lá uma fala lá do Paulo Guedes falando sobre as condições para prosperidade que o Brasil tem, só que a gente não faz. Entendeu? Então você vê o Brasil, assim, em termos de país e território nacional, tudo que a gente tem, o bioma e tudo mais. Só que, realmente, eu vejo a mesma coisa na igreja evangélica. A gente tem tudo para fazer um impacto do reino de Deus na terra. Não que o Brasil vai se tornar um país evangélico, isso não é nem uma meta. Mas que o Brasil pode ter um pouco mais de justiça, pode. Um pouco mais de alegria, pode. Um pouco mais de paz, pode. São as características do reino de Deus. A gente precisa. E a igreja é o vetor disso. Nós precisamos ser... Então o que a gente está fazendo aqui? Só trancado nos nossos templos? Só trancado nas nossas casas de oração? Não, tem que ser sal da terra e luz do mundo. Tem que se despejar pela cidade. Tem que fazer a diferença. Então, é isso que eu acho que o músculo missional não pode atrofiar. Quero saber depois, vou chamar uma pergunta agora, mas saber desse trabalho missionário e o papel da internet, né? Que acabou, ela não foi feita para isso, mas acabou sendo uma forma de evangelizar absurda, né? Você consegue chegar em todo quanto é lugar onde você não chegaria tão fácil, né? Com certeza. Eu acho que ninguém imaginava esse poder que assim, o que a prensa foi para a reforma protestante, a internet é para hoje... Na época que estamos vivendo. Né? É uma evolução, né, cara? Total. Que coisa doida a gente tá aqui hoje, né? E o alcance que você tem. Não pode, um cara no Japão tá assistindo a gente agora. Agora que horas são aqui? São 8h54. Lá é de manhãzinha. Lá são 8h54. Exato. Mas da manhã. Que doideira. Não é doido? E Austrália. quando eu era criança eu achava que se eu furasse um buraco eu saía no Japão. Que nem no Pica-Pau. Só que ele saiu na China, né? Mas, ô Vilela, rapidinho, o que você pensa em termos, assim, o futuro da mídia brasileira? Da mídia? Você acha que a grande mídia já era? O que é? Não é que a já televisão? Porque vai você mudar. trabalha com comunicação há anos. Vai mudar. Do jeito que tá, não vai ficar. Eles estão se ajeitando já, diminuindo de tamanho, porque eles eram enormes. Tudo era muito caro, tudo era muito grande. Mas tipo que nem naquela época lá que você começou a tua carreira na comunicação. Quando eu comecei, não tinha nem televisão, não tinha rádio. Ainda como que era, Paquito? A comunicação era feita com sinal de fumaça ainda, né? Isso, exatamente. Não é? Era a gente fazendo... Mas assim, a Globo era o quê? Globo, Bandeirantes, SBT, Record... Não, era Globo e lá atrás o resto. O resto, não tinha. Quando eu era criança, não tinha nem controle remoto, ou seja... Tinha preguiça de você levantar pra trocar de canal, então você acaba... E tinha o quê? Só 5 canais abertos, não era isso? O Vilela, quando era criança... Olha... Quando ele era criança, ele assistia a Família Dinossauro no teatro, sabia? Cara, essa você pensou sozinho ou roubou essa piada de alguém? Fala a verdade. Digamos que eu fiz uma listinha aqui com a ajuda de alguns colaboradores. Então, eu imaginei que municiado tava além do seu alcance, essa porque foi muito boa. Mas você acha que os jornais, mesma coisa também? Folha... Estadão, o que você acha? Eu acho que eles vão se fortalecer de outra forma. Eles vão ser meio que um funil de outros pequenos jornais ou órgãos independentes. E como essa era da pós-verdade e de realidade virtual e inteligência artificial, vai ficar cada vez mais difícil de você saber o que é verdade e o que não é. Sim. Se aquele vídeo... Sim. Então você vai ter esses grandes jornais ou grandes órgãos, sei lá, não precisa nem ser os que estão atuais, podem surgir outros, que vão ter uma certa credibilidade e você fala, putz, eu vou ter que ver aqui, porque esses caras, eles vão atrás mesmo e tá aqui, entendeu? Não precisa ser os mesmos, mas vai ter que ter um filtro, porque, cara, a gente vai chegar daqui 5, 10 anos e você simplesmente não vai saber se você recebeu um vídeo, se é aquela pessoa, se foi feito em inteligência artificial, entendeu? Então, assim, cara, a gente tá passando já e vai passar muito, vai acontecer muita mudança. E é imprevisível mesmo. Vai ter a gente tava discutindo isso ontem, né? Sobre essa a gente vai ter que definir até o que é realidade mais, o que é verdade, porque cada um pode viver cada um vai começar a viver numa verdade dele e fala, não, essa é a minha verdade, eu não acredito no que você fala. Não, mas olha aqui, e aí a pessoa tá tão fechada na bolha que ela é incapaz de olhar e falar, não, tem razão o que você tá falando. Exatamente.